Olá. 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 Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está ouvindo esse podcast. Então a gente está começando mais um podcast aqui na Toledo, o Stonks Podcast. E a gente vai começar primordialmente falando, né? Tá aqui com os convidados. Se apresentem, convidados, começando aqui do Evair. Então, meu nome é Evair, eu curso Contabilidade aqui na Toledo. Sou Murilo, professor das Engenharias e Curso de Saúdes daqui da Toledo. Eu sou o Fernando, professor dos cursos de negócios aqui da Toledo Prudente. Eu, como mediador, sou o Bruno, curso de administração. Então, tá bom. Acho que o mais interessante para a gente começar aqui falando, né, como o tema hoje é políticas econômicas, políticas monetárias, acho que primeiramente, acho que é interessante a gente falar sobre a alta da Selic, né? Na semana passada tivemos a alta da Selic de 0,75, né, na sua taxa. E o que vocês acham? O que vai afetar, tudo mais? Pode começar com você, Fernando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer a gente começar mais um desse episódio, né? E nós vimos, então, nessa última reunião do Copom, né, que aconteceu no dia 17 de março, a alta de 0,75 na Selic, né? Então, a Selic vinha de um movimento aí de baixa, né, frequente desde o nível máximo que bateu em 2016 de 14,25 e agora vinha baixando, bateu 2, ficamos um bom tempo aí, né, com 2%, e devido às pressões inflacionárias a gente vê essa alta de 0,75. Bruno, acho que foi uma alta acima do esperado, apesar que o mercado esperava ainda que pudesse chegar até a 1, né, mas a maioria parece que apostava no meio ponto, porque os cortes eram sequencialmente ali de meio ponto, né, chegamos a 0,75, e parece que é uma tendência do Banco Central, né, de cuidar da inflação realmente, né? A gente continua vendo que dentre as políticas econômicas que a gente vê, né, fiscal, monetária, cambial e rendas, a política monetária continua no centro do radar e essa queda aí de esse aumento, no caso de 0,75, ele mostra que as pressões inflacionárias estão aumentando muito, né, e fazendo com que, principalmente nesse cenário de pandemia, que desde a base, né, a gente vê o aumento dos custos das mercadorias refletindo lá, né, no consumidor final, e consequentemente, como a nossa renda não está aumentando na mesma proporção, o que acontece? Nós precisamos tirar um pouco desse dinheiro do mercado, né, e com isso aumentando as taxas de juros. Então, também assim, os grandes bancos, né, Banco Safra, grandes bancos, vamos falar Itaú, Bradesco, eles veem assim até o final do ano que a Selic pode chegar em patamares de 3,75%, 4,5%. O que eu não duvido muito é que é principalmente por causa disso, por causa da inflação, para conter a inflação. Se eu não me engano, eu acho que em 2020 a gente teve a meta de inflação ela foi extrapolada. Acho que a meta era de 4,5, foi para 4,84, coisa do tipo assim. E falando no assunto inflação, da construção civil, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, teve um crescimento de 17,74% no ano passado de inflação. Exatamente, o INCC e mais do que isso o IGPM, né, que bateu, se não me engano, superou o INCC, bateu 22% ou 23%, salvo engano. Então a gente vê o preço dos aluguéis subindo, né, tudo que é reajustado pelo IGPM, a gente vê material de construção, cobre, aço, né, todo mundo está desesperado, né, porque não encontra a mercadoria e, consequentemente, a gente vê que não é porque temos muito dinheiro no mercado, na verdade, mas sim porque esse movimento, né, de aumento está gerando descompasso entre oferta e demanda e, consequentemente, as pessoas ficam sem ter o que comprar, pagam mais caro e a inflação aumenta. Né? Também pode ser outro ponto, no caso, é a alta do dólar também. Então, como o dólar está muito alto, não compensa para o produtor local, o produtor nacional ficar vendendo aqui. Compensa exportar esse produto não só material de construção, mas também para outros, assim como soja, café, boi gordo. Foi o que aconteceu com o arroz, naquela época da alta do arroz. Exato. Preferiram exportar, porque era mais lucrativo para as cooperativas, para os produtores, e calhou a faltar um pouco no mercado interno. Que bom que pelo menos assim eles não tabelaram preço, né? Sim. Eu achei interessante o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram, que foi diminuir a alíquota de importação do arroz, para trazer arroz importado para cá, para fazer essa oferta e demanda. Mas pelo menos não tabelaram os preços, porque senão aí complicaria muito. Muito. E trazendo um... Oi, quer falar alguma coisa? Eu acho que queria chamar até o Evair para falar um pouquinho da questão aí do tabelamento, fazendo aquela relação... Não, sim. O Brasil, acho que com questão de tabelamento de preço, inflação por emitir moeda, esse tipo de coisa, a gente não comete mais esse tipo de erro, né?
Até porque a gente já passou pelo momento dos fiscais do Sarney e tudo mais, e eu acho que é até surpreendente o jeito que a gente aprendeu nessa crise e não aconteceu uma parada dessa com álcool em gel. Foi no comecinho, né? Sim, E depois, quando chegou no arroz, que é um produto um pouco mais essencial, também não se falou tanto, assim, de tabelamento de preço dessa vez. É que no caso, assim, a hiperinflação dessa vez, eu acho que não vai vir por emissão de moeda, mas por emissão de dívida, né? Sim, a relação dívida-PIB aumentando frequentemente, né? Como a gente teve a entrevista do Paulo Guedes com o Primo Rico, né? Para quem acompanhou, os nossos ouvintes aqui vão lembrar desse fato, né? E o Paulo Guedes, acho que nessa política liberal ajudou muito a gente a não ter esse movimento de tabelamento, porque não seria difícil hoje se pensar em congelamento e só por conta de política liberal e de política também de enxergar que seria um caos total, porque a gente teria, tal como na greve dos caminhoneiros, vocês se lembram do racionamento dos combustíveis, né? Então. E começou a haver Eu acho engraçado, assim, mudando o assunto, que geralmente que o pessoal que é mais antigo, assim, vocês, professores, no caso... Muito obrigado. Agradeço aí experiência, no caso. Pelas rugas, né? Não. Ô, Fernando, você fazia, no caso, usava o programa em MS-DOS, então você já mostra a idade por aí. Já. Sim, não negando. Não, mas assim, brincadeiras à parte, o que acontecia? Pelo menos minha mãe, meu pai falava assim, não, antigamente a gente ia lá de manhã no mercado, ia todo mundo de manhã, à tarde já tava outro preço. Então isso é uma coisa que a gente não viveu. Eu e Vair, no caso. Era a compra do mês, que era aquela compra bruta da bichinha. Existiam aquelas imagens do etiquetador. O etiquetador colocando várias etiquetas e as pessoas pegavam, né? Você tirava uma etiqueta, tinha várias assim, várias por baixo. Né? Isso é verdade. Mas uma coisa que era característica dessa época era a desconfiança que tinham da nossa moeda também, né? Também. Coisa que está aumentando até em relação ao dólar. Se não me engano, foi o Davi que falou para mim que cerca de 20%, mais ou menos, do dólar que está circulando hoje foi imprimido ano passado. Entendi. Aí, bom, se juntar a desvalorização da moeda com essa desconfiança, aí a gente pode ter uma hiperinflação tranquila aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? Assim, o investidor ele fica muito inseguro para investir aqui, não por questão, assim, fatores econômicos, mas acredito que mais fatores políticos, no caso. Insegurança, segurança jurídica. Eu tô rindo que o Davi... O Evair tá olhando pra mim, mas... Eu achei que era ele que tava falando. Era o Bruno. Eu falei, ué... Você tava me olhando de um jeito que tava falando comigo, velho. Eu falei, ué, mano, o que foi? Tem alguma coisa errada? A máscara, né? Sempre. Nossa, a máscara é foda. Tô querendo tirar essa massa, sinceramente. Só para trazer um fato aí de curiosidade, porque a gente mata uma curiosidade pro pessoal, né? Nossa, por que o álcool gel ameaçou subir daquele jeito e não subiu como o Evair falou? Isso que eu ia te perguntar. Você que é químico, qual que é a composição do álcool gel, no caso? O álcool gel é etanol a 70% de concentração, né? Que é a concentração necessária para fazer a sepsia, no caso para o vírus. Abaixo disso não é o suficiente, acima disso também não vai ser... É mais que o suficiente, vai dar errado. Então a gente fala, não, se eu pegar 90%, se eu pegar álcool de posto, não, vai ser pior. Você fala com relação à pele, essas coisas? Não só os efeitos colaterais, mas em relação a matar o vírus. Ah, tá. Acima tem que ter uma dosagem de água, que é o 30%, para ter a combinação perfeita para atacar a membrana do vírus. Mas, falando, né, da parte da economia, o Brasil não teve um colapso tão grande, né, do álcool gel, só teve aquele momento de boom, né, de frenesi do pessoal, porque, primeiro, a gente tem uma produção de etanol razoavelmente boa, né, ainda mais se a gente olhar para a nossa região aqui, e o álcool, além de ser o álcool 70, ele tem o polímero, no caso do álcool gel, né, que é o carbopol, que é um espessante para deixar ele na forma de gel. E é isso que pegaram os produtores de calças curtas. Muito provavelmente, eu posso estar enganado, não temos produção nacional de carbopol, é um polímero importado da China, né? Temos aqui uma pessoa da área da tecnologia do maker que sabe bastante disso. Fala aqui, Vitor. Trabalhei 10 anos na área da química, eu trabalhava com saneantes. E eu sou da época que teve que fazer o álcool gel, porque todo hospital tinha que ter álcool gel na frente para todo mundo entrar. Eu lembro que na empresa onde eu trabalhava, só para aqui para Prudente, eles venderam quase 30 toneladas de álcool gel, só para uma prefeitura. Sim, e aí o que aconteceu? O carbopol tá faltando porque a demanda, né, de repente cresceu muito.
Mas isso depois estabilizou. A China continuou exportando e estabilizou. E aí é válido lembrar de alguns fatos. Eu lutei muito nas redes sociais para tentar reeducar, principalmente pessoas do senso comum, porque tinha gente passando receitas para usar gelatina caseira, para substituir, passar álcool gel em casa. E o povo não tem noção dos perigos que, primeiro, lidar com álcool, trabalhar com álcool, na questão da inflamabilidade. E Já outra de usar... Já um álcool 70, não é um álcool 40. né? O álcool 70, ele já, você consegue fazer, ele pega fogo. E outra de usar espessantes não convencionais e que o negócio pode fungar depois, pode ser mais perigoso do que o normal. E também é válido lembrar que teve uma ação aqui em Presidente Prudente, um consórcio da Unesp com a usina Alto Alegre, eu acho que o Ministério Público e a Funada, para a produção de álcool glicerinado, que é uma versão usada dermatologicamente aprovada do álcool gel, para doação em instituições, né, da área de saúde, né, hospitais privados, Legal. clínicas. Então a Unesp, com o saber dos químicos lá, o professor Sérgio, Gabriel Shinohara, o pessoal lá do departamento de química, usou a unidade da Funada como unidade fabril e os insumos foram doados e algumas verbas conseguidas aí por alguns órgãos públicos e privados. E isso está acontecendo até hoje. Tem muito álcool glicerinado de produção aqui em Presidente Prudente, feita aí por uma colaboração. Legal, assim, uma pergunta que assim, eu pelo menos já ouvi falar no caso, é que o custo para fazer o álcool em gel é muito barato. Muito. Muito barato, porque assim, são poucos componentes que você acaba utilizando, principalmente naquela época de, vamos dizer assim, a inflação do álcool em gel, que teve um aumento do preço bem significativamente. O pessoal acabou lucrando muito, porque assim, tudo bem que você tem o componente importado, mas ele é muito barato. Então. E usa muito pouco, 1% você já gelifica 1 litro. Entendi. 1 litro não, né? 1% você gelifica quando você quiser com 1%. Mas a produção também, não precisa de aquecimento, não precisa... Na questão de produção mesmo industrial, é só a mistura, controle de temperatura em vase. Né? Certo. E aí, voltando para a economia, para a gente não ficar pisando muito nisso, o preço começou a subir, mas teve um controle, né? Eu acho que começaram a multar, não sei qual órgão... o Procon, pode falar melhor. O Procon acho que até esse comentário. Hoje a gente não vê a questão do tabelamento, né? Porque o próprio Procon e outros órgãos, né, o IDEC, né, de defesa do consumidor, tanto entidades públicas quanto o terceiro setor, vem fazendo um controle nesse sentido, né? Sim. Teve até um caso engraçado, não sei se vocês lembram, mas a Osklen, aquela marca de roupa bem famosa, até quem distribui aqui no Brasil é o Alpargatas, no caso. Mas é engraçado que assim, a Osklen tava vendendo máscara que a gente tem, assim, normal. Por acho que era questão de 150, 140 reais e foi notificada pelo Procon, no caso. Nossa. Perguntando o motivo, por que você está vendendo máscara a 140, sendo que tem gente vendendo a 20? Sendo que é uma máscara. Sendo que é uma máscara. Não, sendo que a gente tem, assim, em tese, uma economia livre. Né? Então, eu posso colocar o preço que eu quero e posso vender para quem eu quiser. Compra quem quer. Exato. Com exceção dessa máscara, o álcool em gel, a alta do álcool em gel, assim como a baixa de outros ativos, é muito da questão do pessoal precificar o futuro, porque muita pouca gente sabia como que era feito o álcool em gel, mas mesmo assim estocou. Opções de álcool em gel. Mesmo assim, papel higiênico, era álcool em gel de todos os tipos. Sim, essa é a questão. Aí a curto prazo aumenta mesmo, né? Então, acho que a questão é que o Ver coloca, né, que o Bruno faz uma colocação interessante. Se a gente vive numa economia livre, é igual se você for numa joalheria, você vai ter... por conta não da produção em si, mas do status da marca, né? Exato. E ninguém vai multar, mas acho que era por conta da essencialidade. De oferta e demanda e essencialidade. Não, sim, concordo com a parte da essencialidade, mas assim, que nem a Osklen já é conhecida por ser uma marca de roupa um pouco mais cara que o normal, então ela quer atingir um padrão maior, então, né, assim. E não teve só ela, que você falou de um fato que aconteceu no Brasil, né? Brasil. A Louis Vuitton fez máscara. Exato. Então, você máscara pega aí. de vidro. Não, exato. Teve grifes que fizeram máscaras, só que a economia livre, ela entra junto com a questão do comportamento humano, né? Tem uma máscara de $200, R$200 vendida, sendo que a R$5 você compra uma tão boa quanto. A economia livre, o cara cobra quanto quer? Sim. Só que daí parte da sociedade, né? Se ninguém compra, o cara vai abaixar o preço porque ele viu que fez uma cagada em questão do que está acontecendo, da pandemia. Não tem motivação para fazer isso. Mas aí, por que ela vende? Porque tem quem compra, né? Exato, isso que é o ponto que eu ia chegar. Se tá com R$140 o cara não abaixou, é porque tem gente comprando. Exatamente. É engraçado, assim, até brinco com o Evair no caso, não sei o que vocês acham sobre isso,
Mas aqui no Brasil a gente finge que a gente tem economia livre. Se você pegar, no caso, o setor de comunicação, então quais as marcas que você tem hoje? Vivo, TIM, Claro e Oi. Sim. Qual mais você tem? E a Oi já tá Não, já acabou, quase né? de total cessão aí, né? Então, agora você tem 3 no mercado. Mas graças à Anatel que protege a gente, né? Então, antigamente, pelo que eu ouvi falar, era a Telesp, no caso. Só a Telesp que virou a Vivo depois. É. Depois de 2001, 2002 veio a TES. Lembra da TES que virou a Claro, né? Que era... Nossa, essa eu não lembro. Que o primeiro celularzinho que tinha. Não era Brasil Telecom? Que depois virou a Claro? Da Brasil Telecom virou a Oi. Ah, tá. E a Não era a Embratel? Então... A TES era com a Embratel. É isso, exato. Lembrei. A TES e a Embratel, que tinha uma torrezinha de símbolo, né? Virou a Claro depois, a Brasil Telecom virou a Oi, e a TIM, ela veio da E Itália. aí é uma mesmo. coisa que... Isso que eu ia falar. Você deu o gancho para eu falar o que eu estava pensando. A TIM veio da Itália. Fato. Se eu não me engano, a Oi é puramente brasileira. A TIM é italiana. A Vivo é o quê? A Vivo é da Telefônica, que é espanhola. É verdade. E a Claro é mexicana, né? É. De um dos top Carlos 5 Slim. aí. Carlos Slim Celu. É esse mesmo. Então, só que a telefonia ainda, o Ever coloca da Anatel, a Anatel ainda é uma das agências que tem um papel bem atuante na proteção. Se você tiver um problema com telefonia, você ainda consegue. Não, isso é verdade. A demanda é grande. Tanto mas é você que ainda tá rolando consegue. aquele projeto do bloqueio de e-mails inválidos, né? De celulares sem e-mail E-mail. válido. Para quem já comprou aí celular fora do Brasil, tem essa preocupação de você tem que consultar se ele tem e-mail válido. Existe um site na Anatel que você consulta se O ele tá... e-mail é o número do celular, no É caso. o número que é dele, Eu cada sei. aparelho tem o Serial, seu, né? É, Que, inclusive, quando ele é roubado, você manda bloquear, o celular vira um peso de papel. sim, é verdade. Eu lembro. Ativa. E a Anatel está tendo um programa, eu não lembro qual é a faixa de data, mas isso vai a longo prazo, aí 2020 e pouco, para tentar bloquear esses MP alguma coisa que tinha no passado, aí, anos 2000, MP5, M não sei o que lá, e as imitações aí de iPhone, de marcas, imitações muito esdrúxulas que estão funcionando no Brasil, mas a Anatel está atuante, né? Eram do Paraguai com televisão, né? Lembra? Que Isso, eu lembro que tinha um MP3, que era um pendrivezinho. Aí o MP3 porque toca música de formato MP3. Aí lançaram o MP4, que tinha uma telinha para pegar o vídeo. Aí vem aquele E aí veio a loucura. Atrás, Aí veio MP5, MP11, porque cada um número que aumentava no MP era um recurso que tinha no celular, no equipamento. Só que eram qualidades péssimas, né? Não, era um risco, né? Parece que o pessoal falava que explodia. Não, era zoado, bateria inchava, qualidade, material muito ruim, sabe? Era a China da China. Não, era triste mesmo. E antigamente, assim, o pessoal que tinha MP3, o pessoal falava, nossa, tá aqui meu MP3 e tal, tudo mais, Funcionava como pendrive, né? Porque era USB e tinha lá 128 MB, né? Só para avisar aí o pessoal que nasceu depois dos anos 2000 e já está na faculdade, isso é assustador. MP3, galera, é um formato de música que a gente baixava na internet. Tá? Usava o Inamp, né? Pra ouvir Casar, Emule, Shareasa, o Emule eu peguei. LimeWire. BitTorrent, né? Tudo. O Emule eu peguei, que era um burrinho assim, era muito louco, cara. Tinha um Casar, Napster, você baixava pra quem, mais... Quem não mais se vírus do lembra que aí, né? música. Procurem, né? O Murilo vai lembrar. A ação do Metallica contra o Napster lá, lembra? Pra tirar o Napster do ar. O Napster eu sei qual que é, mas o que aconteceu? Eu não lembro. O James Hetfield, que é o vocalista do Metallica, né? Ele comprou a briga com o Napster, que o Napster era um programa de baixar, o primeiro, talvez, de baixar e ouvir MP3, né? Era um programa como o Real Player na época lá. E as músicas do Metallica eram pirateadas de forma doidada, né? Principalmente naquela época do The Unforgiven, que foi o Metallica lançou, The Unforgiven 2. Ótimo áudio, por sinal. Mais recentes do Metallica. E ele comprou a briga com o Napster, e o Napster tinha um Shaw Fanning, que era o fundador dele, e ele vinha, né, divulgando, não, aqui é libertário e tal. Certo. E o Metallica ganhou e tirou o Napster do ar. Entendi. Só que depois vieram todos esses outros que o Murilo comentou, né? Eu baixei muita música no Ares. Tem um Ares. Ares, verdade. Nossa, não, tem muito. Esse é mais recente. Casar, Emule, casar você... O Napster década de 90 ainda. O Napster acho que foi o pioneiro. Pioneiro. Depois veio o Casal, o Emule. Na época que tinha o discador da American Online. Você comprava o CDzinho do AOL, né? A AOL lá. Ficando nostálgico esse podcast. Não é mais sobre política, entendeu? Agora é sobre nostalgia. Depois isso é a prova de que isso é um podcast
puramente raiz. Podcast. A gente muda o assunto muito fácil. Não, Sim, mas se você lembrar do Mandic, né, sigam no Instagram o Mandic. Até hoje, né, o Alexander Mandic, que foi o pioneiro no Brasil da internet. Depois ele vendeu para o UOL, né, a Mandic. Lá foi a primeira que lançou o CDzinho. Só que ele logo percebeu o gancho e vendeu. E até hoje ele publica lá no... É Mandic, o Nossa, arroba que Mandic lá. É só seguir ele lá, o Alexander Mandic. Acho que ele é russo ou algum dos países próximos à Rússia ali, né, vindo pro Brasil. Cara, eu acho que mesmo sendo novo, eu tive muito contato com pirataria e eu acho isso muito interessante porque, tipo, quem tem a minha idade e teve um videogame, nunca teve um jogo original. Eu quase não conheço alguém que tem jogo original de PlayStation 2 ou alguma coisa do tipo, ou que comprou um CD original de um artista, alguma coisa do tipo. E tem artistas que eles pensam desse jeito como uma própria divulgação deles mesmo. O Mano Brown mesmo falou que ele ficava feliz quando ia na feira e via que não tinha nenhum CD dele mais pra vender. Era essa tipo frase um indicador dele é econômico. É um Mas indicador econômico. isso acabou recentemente, velho, porque até então, você ia no... Não sei, o Murilo se pegou aquela época que a gente ia no shopping, lá tinha aquelas lojas do Free Shop, tinha aqui na... Loja de CD, no Loja caso? de CD. Essa época eu peguei porque meu irmão ainda comprava muito também. Aí você ouvia rapidinho o CD ali, via as letras. 56 minutos, normalmente. Lá, Aí dependendo do CD tinha as letras também das músicas, você acompanhava, você abria aqui o card. É mais coisa pra colecionar hoje em dia. Então. É mais coisa pra... Que nem o fato da máscara ser mais cara, assim, que a galera gosta de ter uma parada da hora. É a mesma coisa de CD de vinil, que não sumiu, que agrada as pessoas. Um player, né, um microsystem ou aqueles mini system, hoje o pessoal tem ainda roda, né? Aquele CD com 12, 13 faixas. E aí você pega as empresas que souberam se reinventar diante dos seus produtos em risco de obsolescência, né? Você pega... Para quem quiser curiosar, a história do videogame, a história do VHS, a história do CD, existem aí quantos conteúdos no YouTube. E teve empresas que simplesmente morreram porque não se dispuseram a se reinventar. E é uma pegada que acontece há décadas, mas que está relacionada com algo que está muito em alta, que é a tal da inovação. Né? A mudança vem e o cara que é resistente, ele pode sofrer muito, né? Imagina o quanto que a Som Livre não sofreu. Livre. Nossa, é verdade. Quando aconteceu isso daí. E aí, paralelo à Som Livre, vem o Condzilla, que, tipo, eu não consumo muito, mas eles tiveram um modelo de negócio totalmente diferente da Som Livre começou. Eles eram mais internet. É basicamente, o Condzilla é a Som Livre da época moderna. Da época maior moderna, canal exatamente. brasileiro e já esteve no top 10 de maior canal mundial. Condzilla. Não, assim, eu não gosto muito de funk, não adoro não, tá? Eu até sou do time contrário, que eu odeio funk, mas tá bom. Mas assim, se a gente pegar o modelo de negócio do cara, é sensacional. Não tem o que falar. Ele produz qualquer coisa de qualquer um. Só que acabou, por exemplo, vocês lembram dos produtores, né, da EMI, que produzia todos os artistas de pop rock do Brasil, era EMI, né? Aquele Midas Gold lá do Rick Bonadil também. O Rick Bonadil, o Lulu Santos tinha toda uma sistemática, eu lembro lá. Cara, acabou. E, bom, vamos lá então, né, Bruno? Voltando. Então, até pegando esse gancho do Mano Brown, falando que, no caso, a pirataria, é até interessante porque é a mesma coisa com a inflação. A gente olha a inflação, no caso, como o aumento generalizado dos preços. Mas, a gente já comentou sobre isso no outro podcast que a gente estava aqui, o Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central, ele fala que, na verdade, a inflação é nada mais nada menos que a expansão econômica. Sim. Então, tem mais dinheiro na economia, consecutivamente, as pessoas estão comprando mais, e dependendo como a oferta não consegue muito acompanhar isso, consecutivamente o preço dos insumos vai aumentar. Sim, o problema da inflação sempre é preço em desacompanhamento com salários. Sim. De outra banda também é o equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a gente pode citar a inflação de demanda, inflação de custos e aquela inflação que o Roberto Campos, um dos primeiros a identificar, a inflação inercial, que é quando a própria consciência da população acompanha, né, que é o caso que a gente está discutindo até hoje. E por que a gente fala em tabelamento? Porque enquanto tiver alguém que compra, né, ainda vai ter aquela mentalidade de que tem alguém que pode vender. E aí não se faria um tabelamento. Mas o Brasil errou em fazer o tabelamento e não erraria de novo quando ele vê que a gente tem uma inflação inercial que, por mais que você tabele, a consciência das pessoas vai automaticamente, quando liberar, ele vai ter uma hiperinflação. A partir do momento que a inflação cessar, para muitos vai falar, nossa, graças a Deus. Mas não, né? Significa que estagnou. Estagnou, é a estagflação. É o que a gente escuta verdade, falar. Tem termo, né? O termo que vem principalmente da economia argentina, né? Quando aconteceu lá
no começo dos anos 2000, da estagflação. A gente não quer. E o contrário da inflação, para quem não sabe... A deflação. A deflação, e se você tiver deflação por dois períodos seguidos, né, trimestrais, por exemplo, a gente entra na recessão. Exato. Que já caracteriza diminuição, né? Que é contração. Está atrofiando a economia do país. Não está expandindo, então, exatamente. Nesse nosso primeiro indicador da inflação, é muito interessante ver que a inflação não é algo ruim. Aí a gente pode parar e pensar, por que a gente controla tanto a inflação? Porque o Brasil não consegue, vamos falar do Brasil no caso, expandir economicamente. Não, Então, se eu tivesse uma inflação, pega a época do milagre econômico, o Brasil crescia, e a gente vai falar do PIB, 14% ao ano, em 73, 74. Crescendo 14%, se você não tiver uma inflação minimamente que acompanhe isso, o país quer, porque você não tem moeda. É como se a gente tivesse só o lado ruim da inflação, no caso. Porque o crescimento não acompanha. Então, vamos falar do PIB, que é o nosso segundo, talvez, indicador. O que está acontecendo com o PIB no Brasil? Desde 2015, tá? A gente pode acompanhar, desde 2015, o Brasil tem essa recessão, começou com pouco, depois algum ano com crescimento. A pandemia veio, então, a gente está há 6 anos... Já teve recessão também. Caindo, então a inflação passa a ser um inimigo, porque a inflação... Você não está expandindo. Você não está expandindo. Até porque o próprio governo não está expandindo, gastando o dinheiro dele para crescimento. Hoje, por causa da pandemia, é mais usando dinheiro para conter os gastos e economizar um pouco mais. Sim, e vamos pegar esse o máximo que gancho faz é o hospital de campanha. Do orçamento 2021, que é outro tema, né? Fora a Selic, o orçamento que está para sanção agora, nesse dia que nós estamos gravando, está em sanção, mas foi aprovado, e recebeu muitas críticas, né, de meios de comunicação e até de posicionamentos diversos, mas porque houve muito foco em obras. Sim. Mas, Evair, se a gente pegar essa colocação sua, é nada mais justo, pessoal, não fazendo aqui se deve ou não deve ter questão de priorização de políticas, né, de combate aí à pandemia. Claro que a gente tinha que encontrar espaço para tudo, mas o fato é que a gente falar de governo investindo em obras nada mais é do que uma forma de promover o crescimento. Eu acho que faz parte da fórmula do PIB, né? Sim. Gastos do governo. Se a gente pegar políticas keynesianas, no caso, né, que a gente até faz aquele debate lá. O Evair não gosta muito do Keynes, não. O Evair não vai contestar aqui, mas se a gente voltar no primeiro macroeconomista de peso, que é o Keynes, quando ele escreveu em 36, né, a sua obra lá, Teoria do Emprego, Juro e da Moeda, ele coloca exatamente isso, que o principal componente são os gastos do governo. O que é engraçado também, assim, só voltando rapidamente no tabelamento, é que quando a gente olha em custo, então vamos imaginar que você tabela um produto que está sendo vendido a 15, está sendo vendido a 20, 30, e começa a valer 15. Mas às vezes o custo para produzir aquele produto é muito mais que 15, 20. Então, assim, no caso, o empresário estaria perdendo dinheiro nisso também. Outra coisa com relação com gastos públicos, no caso, é que o Paulo Guedes ele foi aprovado, assim, está sendo aprovado pelo Senado, no caso, pelo Congresso, a PEC emergencial de contenção de gastos, porque quem ouviu aquele podcast do Primo Rico sabe, o Brasil não tem dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Então, assim, o gasto do governo no ano passado, o que foi meramente? Foi tentar expandir economicamente, colocando auxílio emergencial para aquelas pessoas que estão desempregadas, autônomos, mais pobres, enfim. Só parte desse dinheiro ainda não está na praça. Não, tem muita gente foi que tá destinado a estatística que se fez, né, o estudo, é que o auxílio emergencial, apesar da sua finalidade muito interessante, né, até de promover o crescimento econômico em um momento de crise sanitária, foi que as pessoas usaram para pagar dívidas e unicamente para consumo. Sim. Então, voltando ao que o Evair colocou, e a fórmula do Keynes, né, que virou a fórmula da macroeconomia, que o crescimento, né, se deve a consumo, investimento e gastos do governo, exportações e importações. Essa é a fórmula do PIB, no caso. Isso. Então, a gente tem o quê? Só o consumo. Exato. Todo o auxílio emergencial focou no consumo, o governo parou de gastar porque teve que dar auxílio emergencial, as e empresas as não empresas estão não investiram. E isso que, assim, a taxa de juros estava bem baixa, que talvez era um momento bem propício para estar pegando isso hoje. Exatamente. Agora o governo já está querendo que o pessoal segure um pouco mais o dinheiro. Exato. É que, assim, o que acontece? Mesmo a Selic, vamos imaginar que a Selic vai para 4% até o final do ano. É baixo ainda pelos patamares históricos que a gente tem, mas você dobra o custo do capital. Então, assim, as empresas ainda assim não vão continuar investindo.
Infelizmente, agora na sexta-feira a gente teve a notícia que vai ser prorrogada essa situação. Então, Sim, até dia 11. Até dia 11, é complicado. Até peguei uma informação aqui, que no ano passado o Tesouro Nacional, ele disponibilizou só de auxílio 293,1 bilhões de reais. Sendo que ele tinha, em média, quase 300 bilhões de meta para entregar esse dinheiro. Hoje, no caso, sim, no ano de 2021, a meta para auxílio emergencial vai ser entre 44 e 45 bilhões. E vai se converter em 200 a 250 reais, né? Por 4 meses. Exato. Uma coisa que o Paulo Guedes está querendo fazer é as privatizações que ainda não saíram. O que ele vai fazer com esse dinheiro é disponibilizar para o auxílio emergencial e para a área essencial, saúde, principalmente, segurança. O que é uma necessidade, porém, se a gente pensar em termos de crescimento, vai acabar sendo um contrassenso. Vai. Por isso que a gente acaba... quando o orçamento é aprovado com muita destinação para obras, a gente, no meu entender, né, não sei o que vocês acham, mas não deveria pensar também tanto criticar, porque as obras, no caso, ainda que a gente tenha denúncias e denúncias de empresas e, né, a Lava Jato nesse momento até alvo de suspeição e tal, só que ainda é uma forma de movimentação econômica. E cada empresa que faz uma construção em uma cidade, por exemplo, que não tem qualquer apoio, né, fazendo uma obra, por exemplo, lá no São Francisco, como tem muito investimento no semiárido lá. Na época da Copa do Mundo lá no norte. No norte da Amazônia, tudo bem que não virou nada os estádios lá, né? Não foram explorados. Não. Mas promoveu o crescimento. Sim, exato. A Zona Franca de Manaus basicamente isso, a gente assim for parar pra pensar, porque é uma região que não era nada desenvolvida. Tudo bem que você tem isenções fiscais também pra estar indo lá, então, enfim. Só não se desenvolveu mais porque a logística não atrapalha muito pro norte e nordeste. Muito. Não. É tipo assim, é muito... Que nem, vamos imaginar, o cara tá na Zona Franca de Manaus. O cara trazer aqui pro sul-sudeste é muito tempo. Hidrovia, começa por hidrovia. Ferrovia, né? Isso. Não, deveria ser, né? Não, é hidrovia. Manaus é isolado totalmente até hoje. Norte inteiro, sei lá, 80% é de carga, escoa por hidrovia. rios. Então, as balsas lá são o principal meio de escoamento. Aliás, ferrovia é o problema, né? Porque se a gente olha para o passado, o que pecaram no Brasil é não ter investido massivamente uma malha férrea, eficiente, muito espalhada. Nós somos um país... fez o contrário que a gente. A Europa, se você pega e olha o mapa mundi com as malhas ferroviárias... Enorme. Europa, Rússia, China, né, o sudeste chinês. Estados Unidos também. Os próprios Estados Unidos, ele é costurado inteiro com ferrovia, que é uma das formas de transporte mais eficientes em relação a custo-benefício. Se o Brasil tivesse investido na época de Minas, São Paulo e Rio, que dominava a política do café com leite, era por ali, exemplo, tinha muito dinheiro. mais tranquilo. Era ali. Então, é engraçado que assim, quando eu estava estudando logística no semestre passado com o Hiroshi fala assim, olha, a linha férrea não é mais rápida. O caminhão é mais rápido. Com certeza. Mas assim, quantos vagões você fica lá? Tipo assim, ele falava assim, quando a gente era moleque, a gente ficava brincando de contar vagão e se perdia, porque era mais de 80, 90 vagões. E o comboio era enorme. Então, você entrega muito mais lento, mas você entrega muito de uma vez. Então, assim, você compensa. A um preço barato. A um preço E a notícia não que saiu precisa de muita reparação, né? Não precisa. E essa semana vocês têm acompanhado, né, pessoal? O canal de Suez lá, que tá o navio, né, aquele navio, ele tá atolado lá, né, encalhado, no caso. Diz que vai levar semanas e tem 200 navios atrás. Existe um prejuízo que a gente não consegue calcular por causa dessa parada. E hoje, Murilo, eu estava vendo, antes de vir para cá, no Valor saiu uma notícia lá, que eles já estão até voltando para rotas de pirataria. Estão falando aquelas rotas do Caminho das Índias lá, Estão contornando o continente africano. Sim. Que louco, hein? Fazendo o Caminho das Índias, que é a coisa que a gente via do Vasco da Gama lá, do Américo Vespúcio, né? Cabral tentou fazer. Cabral tentou fazer e se perdeu. Tropeçou e caiu aqui. Tropeçou e caiu aqui. Olha que interessante, tá né? Voltando a 1.500, cara. 1.493. Tá, mas porque o navio encalhou no canal. E o mais interessante, a gente vê que não tem tecnologia suficiente, chamaram consultores holandeses, chineses, pelo que eu vi, e não conseguiram ainda, já são 5, hoje é o 5º dia, né? Foi na terça. Não consegue desencalhar. Tá certo. O canal de Suez, ele tá sob comando do Egito, governo egípcio? Pelo que eu vi, sim, Murilo. Ele pertence ao Egito. Então o Egito tá sofrendo, porque ali deve ter canal de Suez está para o Egito igual o canal do Panamá está para o Panamá.
país depende economicamente muito forte disso, muito, porque é Cobrança muito de taxas, dinheiro, né? cobrança de taxa. Exato. Eu acho engraçado a questão de logística, porque quando a gente observa a natureza em contraponto. Porque se você for olhar formiga, tem programa que simula, tipo, movimentações de formiga, que você escolhe aonde ela tem que ir e da onde elas estão saindo, vários pontos. E, tipo, ela sempre vai pelo caminho mais rápido. Eu acho que, às vezes, pela natureza dela, gastar a própria energia e a gente usa a logística pensando nos nossos recursos, não a nossa energia física, mas os nossos recursos. E quando tem um estado no meio, às vezes a gente acaba, tipo, fazendo algumas paradas que não faz tanto sentido. Tipo, uma rodovia que às vezes tem uma rotatória enorme, mas que no fim ela continua indo reto. O que não falta é meme na internet desse tipo de coisa. Porque às vezes a gente pode ser meio irracional, às vezes, na hora de... E depois acaba fazendo fazer a concessões logística, porque realmente não consegue administrar. Porque a gente está tentando administrar. Às vezes o cara que está administrando, ele não tem a noção de logística que teria, por exemplo, uma kart da vida. Sim. Que trabalha com isso daí. Exato. Tem um centro de controle gigantesco. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer lá em Bauru. Rapaz, é absurdo a kart, o centro de controle deles, né? E agora unificou tudo, né? Kart, entrevias, aí... Tanto é que se você vê as estradas que são, assim, vamos dizer, construídas e mantidas pela kart são as melhores do Brasil. Essa estrada que você vai aqui para Epitácio, Venceslau, assim, melhor. Fora essas, né? Todas concessionadas. Aquela que você vai de São Paulo, a da Ecovias, né? Pro litoral lá. Exato. Que é, no caso, né? O Estado saindo e concedendo para o setor privado. Então, juridicamente falando, né, você tem que ter uma rota alternativa. Então, imagine que daqui para São Paulo você paga hoje mais de R$200 de pedágio. Você tem que ter uma rota alternativa. Você conseguiria ir. Sim. Independente do... Uma coisa que, assim, isso pode ser até levado com economia, mas enfim, a gente não consegue reutilizar o pneu para nada. Pneu, assim, pra nada. E quando a gente vai pra São Paulo... Calma, o químico tá... Calma. Cuidado. Eu tenho uma ideia de startup pra reaproveitar pneu. Não, então vamos conversar, porque eu já pensei nisso faz muito tempo. Então, porque assim, o que acontece? O pneu, assim, ele não é reutilizado tanto quanto gostaríamos. Mas, assim, tem algumas estradas em São Paulo que, no caso... No Piche, a estrada é feita sobre construção de pneus. Então, os resquícios de pneus, os caras utilizam e eu achei, assim, sensacional. Porque o tanto de pneu que a gente descarta anualmente é muito, cara. E os caminhões, quando rodam cada vez mais pesados, o desgaste, pneu maior. De caminhão, se ele rodar assim, com esse tipo de asfalto e a carga, 10 mil quilômetros é muito. Pneu de caminhão é caro também. Você vai... Ô, Químico, o que você tem pra falar? Primeiro, lembrando dessa questão do desgaste, se você vai pro Paraná, principalmente caminha até Maringá ou Londrina, e você atravessa algumas cidades que a rodovia passa dentro da cidade, você vê o quão desgastada a local. Polândia ali, né? Polândia, Polândia não. As estradas mais desgastadas que eu já vi Paraná. é por onde passa muito caminhão de cana. Sim. Onde, tipo, principalmente quando tem uma pista só. Santo Inácio ali, né, na divisa Prudente com o Paraná. Sim. Ou ali é em horrível. Itaciba, ali indo para Londrina, né, que a gente passa. Acabou. Horrível. A questão do pneu, realmente, o pneu é uma dor de cabeça ecológica, é uma dor de cabeça para qualquer, se você vai em qualquer mecânica aí de troca de pneu, né, uma assistência da Michelin, sei lá, Prudem Pneus, Caiado. Claro que as maiores já têm sistemas de logística reversa e disponibilizam, mas se você vai para o borracheiro, e sempre, todo borracheiro tem muito pneu velho que não usa, que ele não consegue reaproveitar. E deixa ali. E é uma dor de cabeça porque não tem onde coletar. Eu uma vez fui trocar um pneu e conversei com o cara olhando tudo aquilo, e eu já estava com esse pensamento de reuso do pneu. E o cara falou, né, eu tenho um galpão para guardar até poder disponibilizar, porque a empresa que coleta, ela não dá conta do volume. Eu falei, mas e aí, a empresa que coleta te paga? Ele falou, não, eu dou até de graça para quem precisar. A gente podia abrir uma startup com a isso, startup né? Muito barato. A empresa que mexe, que tiver tecnologia, mão de obra, e em questão de tecnologia não é alto, o problema é maquinário. Tá. Para lidar com pneu, ela tá pegando matéria-prima de graça. Mas não dá, assim, uma pergunta assim, não dá para fazer nada com o pneu? Dá, com certeza. São na área de ciências dos materiais, existem os compósitos, que são materiais híbridos entre duas classes. Tipo, se você mistura um metal com um polímero, um plástico, você melhora as propriedades dessa combinação, você faz um compósito.
E a maioria dos materiais de alta tecnologia são compósito. Um avião hoje da Embraer, ele é 80% feito de compósito. Entendi. Que é uma combinação. Uma liga metálica junto com uma matriz de fibra, de vidro, seja lá o que for. E com pneu você faz isso, né? O processo mais básico, né? O Sebrae, ele tem alguns cursos de treinamento para quem quiser investir nessa área. O problema mesmo é maquinário. Você tem que ter um capital aí para iniciar, né? Tem que ter galpão, você tem que ter para estocar, tem que ter empilhadeira, caminhão, né? Para coletar e tal. É porque, tipo... Você tem que arrancar a malha metálica do pneu antes. Então, existe um gancho que morde o pneu ali já rasgando e puxa aquela malha metálica. Entendi. Porque aí esse metal você pode reciclar. É malha de aço. Sei. E depois você tem que moer ele, né? Como é uma borracha vulcanizada, para ela ficar mais resistente... É difícil pra moer. Não, é difícil de você reutilizar ele e de transformar ele quimicamente em outra coisa. Ah, tá, entendi. Né? Então, assim, queimar ele vai gerar, como ela é vulcanizada, vai gerar muitos gases poluentes, porque tem uma presença alta de enxofre. E então você tem que beneficiar ele, processar ele. Então, eles moem até transformar em grãos. E aí depois você transforma isso ou em manta asfáltica, junto com o piche ali, né? Você substitui o granulado, que seria pedrinha, né? Talvez brita pequena, não sei qual que é a pedra. Acho que é brita mesmo. Deve ser brita da menor. E você usa ele para fazer isso, manta asfáltica, tapetes, bases emborrachadas para pisos rústicos, em áreas. Sem contar aquele uso mais ecológico de fazer parquinho, coxo para animais beberem água no sítio. Então o pessoal coloca planta também, flor. Planta, essa questão do uso ele artesanal já tem bastante, mas ainda não tem um uso viés industrial, atrativo, né? Porque o cara olha e fala, é um pneu, é igual a PET, a garrafa PET para fazer alguma coisa assim artesanal, o cara olha, é uma PET, ela não tem um apelo visual bonito. Não. Né? Tem claro, bastante... tem gente que faz casa com garrafa PET, né? Para substituir o pneu. O pneu não, para substituir o tijolo. Mas o pneu reprocessado, ele vira um grãozinho, um monte de grão pequenininho de borracha, e aí basta você tentar recombinar ele. Tem muita alta nisso e reciclagem é um nicho muito promissor, muito promissor. Que falta... O que será que impede a CART, por exemplo, de investir pesado nisso? Ou será que ela já tá... Olha, a gente poderia fuçar isso. Quando eu vi, já tem uns anos atrás, não sei, existe um espírito empreendedor que não tem coragem de empreender. Né? Tipo, tem muita demanda, tem mercado, tem Cara, nicho. o pior é que eu sempre quis fazer alguma coisa com pneu, porque, tipo assim, tudo bem, o uso artesanal a gente sabe que a gente consegue fazer alguma coisa dependendo da sua critério. Mas e o uso industrial? Entendeu? A gente não consegue utilizar esse pneu para fazer alguma coisa que seja benéfico para a indústria. Tudo bem, manta asfáltica, a gente consegue fazer tapete, outras coisas. Mas assim, só limitado a isso, a gente não consegue fazer mais coisas. Eu sempre pensei nisso. Fora do Brasil, eu te garanto que tem tecnologias já para fazer isso. Para fazer outras coisas. Existe uma planta que está sendo construída, já deve ter concluído na Holanda, e ela é tipo a planta de maior reciclagem de qualquer coisa. Ela pega qualquer coisa e recicla, né, não orgânica, né, tipo, lixo orgânico não, alimento e tal. Mas qualquer material, e ela recicla tudo, ela separa tudo. O plástico do metal, aí o metal funde, recupera os metais nobres, os plásticos vão ser redestinados. É uma fábrica que foi construída, modelada para aquilo. E o Brasil ele ainda está um pouco falho. No estado de São Paulo, eu acho que tinha uma empresa, uma ou duas que mexiam com pneu. Entendi. E aí, cara, você imagina qual que é a margem dessa empresa, né? Porque ela pega... É um monopólio, ela né? tem Só ela que tem faz. ela tem volume, matéria-prima praticamente gratuita. Ela vai gastar com a logística porque ela que vai coletar. Sim. Só que ela não vai pagar nada, ela tá pegando lixo, ela tá fazendo um favor para cidades, para E empresários. ninguém vai todo cobrar, mundo, né? Ninguém vai cobrar por pneu usado. Ninguém, então Ah, é e maquinário e mão E de se obra. cobre, tipo assim, que cobre muito pouco, entendeu? Porque os caras... Centavos. Os caras têm galpão pra guardar pneu, velho. Como o cara faz volume, né? Ele tem grande quantidade, não tem competidor, então ele vai fazer muito volume. Mão de obra barata. Depois que ele chegou no... Como é que é o termo econômico quando ele chega no 0 a 0? É o ponto de equilíbrio. É o ponto break de even, equilíbrio. né? Isso, break-even. Break-even point. É Quando, famoso. quando ele chega no ponto de equilíbrio, depois, né, ele pode deixar o preço... Do jeito que ele quiser. O preço Monopolizado. de custo do produto final muito baixo, ele vende barato,
né? Porque o cara vai olhar e falar, mas por que eu quero comprar isso, sendo que tem aquela outra borracha aqui? Ah, não, mas é o apelo reciclável. E aí é foda, porque tem muita empresa de coisas recicladas, ambientalmente, que por ser modinha, né? Porque a mulher do Instagram, ela compra o sabonete vegano que não tem... Presta atenção o quão caro é isso. Animal. Repare, né? Tem coisa que era para ser barato. Que nem, por exemplo, a e Natura... não é por causa da moda. Sim, a Natura, no caso, faz isso há muito tempo, no caso de não teste em animais, tudo mais, assim. E querendo ou não, uma marca de perfumaria muito barata, uma empresa muito sólida para se investir também. Então, a Natura já faz isso faz muito tempo. Isso me lembra na época que eu era criança e uma vez eu peguei latinha com meu pai, só que latinha em pneu, no caso, seria diferente. Uma vez eu peguei latinha para juntar, juntei muita latinha, troquei no ferro velho e deu R$5. Só que nesse caso a empresa faz isso com o pneu e tipo reverte num produto que dá um markup para ela muito maior do que com certeza. R$5. Mas a reciclagem de modo geral, né? Que é igual a venda de sucata. Quanto você paga na venda... Hoje melhorou, mas você chegava a pagar 15 centavos, 20 centavos o quilo de sucata de ferro e aço, por exemplo, e depois ela transformada, isso é no mínimo 5 vezes. E o cara que vai utilizar, ele vai ter esse marketing de ser sustentável e não vai ser caro que nem você falou, tipo... Um sabonete vegano que tem no Instagram. Só que a questão da latinha é legal. Eu já fiz um seminário sobre alumínio na graduação e descobri um dado interessantíssimo. O Brasil é o campeão mundial de reciclagem de alumínio. Que louco. A gente recicla 98% do alumínio residual, né, que vira lixo. Isso é bom. Então, assim, catadores de latinha, todas essas profissões informais, elas ajudam muito porque a gente consegue recuperar muito. O alumínio é 100% reciclado. Diferentemente da garrafa PET, que não é 100% reciclável. A PET não, só que a PET já existem tecnologias que ela está sendo produzida de origem vegetal não petrolífera, né? Ah, legal. Já existe a PET verde, né? A Braskem atua muito nisso, então o PET hoje, uma parte dele pode ser derivada da cana-de-açúcar. Isso é legal. Sim. Só que PET também é outra coisa que poderia virar, né? Existem startups pelo menos de uma década de existência, que já são empresas, né? Que transformam PET entre aspas, tábuas. Já vi banco de praça feito de PET. Uma camisa da seleção que os caras usam PET. Eu já tive uma camiseta de PET. E a seleção fez uma camiseta de PET. Eu tive uma camiseta de PET em 2009, numa feira de artesanato que veio aqui em Prudente, uma startupzinha fazer camiseta feita de PET. E eu tive. Então, é coisa que... E aí, por que não vai pra frente? E lixo é uma dor de cabeça. E sempre será uma dor de cabeça. Sempre será, e é uma preocupação que está crescendo muito, mas ainda tem muito espaço para quem quer se aventurar nisso, só que precisa adquirir a tecnologia. Uma conjuntura que a gente não estivesse passando por uma pandemia e o juros estivesse baixo desse jeito, podia acontecer de surgir alguém para entrar alavancado, porque ele vai precisar... logística para buscar os pneus e... Sim, é igual o lixo eletrônico. Talvez esse momento não vai ser mais razoável, porque a gente vai experimentar um movimento de alta dos juros. Exatamente. Mas sabe o que é engraçado? É igual se a gente pensar assim, agronegócio. Então, assim, a gente hoje em dia tem fundos que investem no agronegócio, já até comentei com o Murilo, que é aquele Risa Terras, que ele faz arrendamento de terras e tudo mais. Então, assim, você diversifica a sua carteira de investimentos em todas as áreas. Então, você consegue banco, você consegue área da saúde, fundo imobiliário, que assim, investir em imóveis, investir em agronegócio e tal. Mas aí eu te pergunto, quanto que custa pra gente começar a arrendar terra? É muito caro. É muito caro. Você tem que ter, no mínimo, alguém te dar uma terra ou ser um negócio de família. Você não chega num banco assim, mesmo com uma taxa baixa, e fala assim, não, me dá 500 mil reais aqui que eu vou começar a arrendar a terra. Primeiro que o banco nem vai liberar pra você, dependendo. Tem uma garantia muito firme. Você vai ter que dar uma garantia de no mínimo 750 mil. Que geralmente o cara que dá garantia, ele dá terra como garantia. Ele dá a própria terra como garantia, entendeu? No caso, ele tá o querendo dinheiro pra ou terra. a safra, né? Ele se compromete a, não, eu vou coletar tantas sacas do que eu vou plantar. Isso. As cooperativas estão crescendo muito. As cooperativas fazem muito isso. Porque coloca em safra. Coloca em safra. E daí você pode, quem trabalha com safra, você pode ir lá e colocar adquirir o que está lá, você tem um crédito. Depois você fala, não, a hora que eu puder, eu colher, eu vou lá e pago. É um título de renda fixa também que as cooperativas fazem muito. Então você dá a safra como garantia, entendeu? Se você não conseguir pagar.
Sim, e aí o que você falou, como é que se eu quiser arrendar? Primeiro que essa questão do banco ele não vai deixar. Não vai. Segundo que só vai quem tem conhecimento de causa, né? Porque o cara que vai fazer isso é o cara que já tem o maquinário, que vai plantar, que sabe que vai plantar, que tem conhecimento de agronomia. E nós aqui, réis mortais da cidade, se a gente quisesse investir nisso, o fundo tá aí para... Que não, se eu chegar aqui e você falar assim, Murilo, vamos arrendar umas terras aqui, entendeu? Que eu vi uns terrenos aqui legal. Tipo assim, a gente não consegue, entendeu? Não dá pra fazer isso. É uma coisa que assim, eu falo, ou tem que ser de família, que se a sua família já faz, tá continuando, ou você tem que ganhar alguma terra, algum maquinário, entendeu? Você tem uma herança, enfim, pra começar. Ou você vai juntar esse dinheiro ao longo da vida e no final, talvez, pra viabilizar. Você vai juntar, tipo, 30 anos pra fazer um negócio. Isso que é complicado. Um cara que comprou bastante terra essas semanas foi o Bill Gates. E a galera tava comentando sobre Onde que ele comprou? Lá nos Estados Unidos. Ah, é? Se tornou um dos maiores fazendeiros lá dos Estados Unidos. E ele Bill faz Gates parte de um entende? projeto de crescimento sustentável do agronegócio lá. E tem essa tendência do pessoal falar que ele vai articular tipo, relações com o lado, acho que republicano não, democrata, para estimular esse tipo de crescimento no agronegócio, né? Entendi. Isso daí pode ainda acabar prejudicando ainda mais quem quer começar a investir nessas paradas. Porque quem é grande, se o grande que nunca mexeu com terra se meter nisso, ele tem poder aquisitivo para poder... Contratos Como diz quem melhores, investe em terra, quem compra terreno, né? As terras que Deus deu são limitadas. Exato. A hora acaba. É o fator de produção, né? E o cara que já é economia. grande, ele consegue aplicar qualquer... Com exceção de Dubai, né? Dubai aumenta o limite de fronteira no mar. Os caras fazem uma Os caras fazem ilha, os caras fazem uma ilha artificial, Palme velho. de Umerá, por aí vai. Entendeu? Então, assim, mas querendo ou não, do agronegócio, cara, eu acho que o Bill Gates, ele tá numa fase da vida que ele fala assim, cara, quer saber? Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer na vida, entendeu? Já pega os projetos que ele faz na África há anos, né? Não. Combate à AIDS. Não, isso aí ia ser muito legal, mas assim, essa parte do agronegócio? Cara, eu acho que ele falou assim, cara, sempre quis me meter no agronegócio, nunca consegui, entendeu? Agora tô aqui. Eu posso? Tenho dinheiro. Tem até aqueles memes na internet que é assim, o Bill Gates, ele espera 4 segundos, ele compra uma Lamborghini. Aí tá lá, assim, quero comprar uma Lamborghini. Aí espera 1, 2, 3, 4. Tô com dinheiro. Aí compra. Mas, falando assim de agronegócio, uma coisa que eu sempre tive dúvida é se existe, tipo, alguns indicadores específicos, assim, que o pessoal que investe nessa área, eles dão uma olhada, tipo, antes deles... Por exemplo, eu vou vender metade da cabeça de gado que tem aqui na minha fazenda, mas será que se eu vender agora... Commodity. Isso não vai subir depois? Sim, tem a própria... Tipo, a longo antigamente prazo. A BMF, né, que hoje está na B3, era a própria bolsa das commodities, né? Então, dependendo do que você está comercializando, né, você consegue colocar isso aí, também fazer um indicador tal como uma análise fundamentalista aí que você faz da mesma forma que você olha no jornal Hoje ou no jornal nacional, sei lá, que o índice Bovespa está tanto. Globo você Rural pegava o Globo Rural, ele falava, né? A saca do feijão, saca a do arroba café, do boi, a arroba do porco, soja, o quilo do frango, o café, tudo. Mas e fora também que você tem o mercado futuro, né? Exato. Então, se você entrar nessa linha dos contratos futuros, contratos a termos, opções, a gente fica muito focado, né, velho? Eu sei que você é um cara que estuda bastante aí a respeito até de opções binomiais e tal, mas pensa no mercado futuro do agro, é um mercado que, assim, não é o nosso foco, porque se você não produz hoje, você não vai negociar lá, mas é fantástico. Mas espera aí, tem gente que mexe com opções binominais nesse podcast. Meu Deus, que perigo. A análise técnica é legal, velho. Cara, isso é nocivo. Está nesse... você vai falar lá, suporte e resistência, né? Hora da baixa, vamos comprar. Nossa, e minha mãe falou pra mim, cara, cuidado com as companhias. Cuidado. Poxa vida. Tá perto. Então, engraçado que, assim, de bolsa, antigamente é BMF, agora é B3, mas em Chicago tem a primeira bolsa de mercadorias e futuros, entendeu? Começou assim, os produtores locais viram que os produtores de fora, os grandes estavam vindo, assim, pro interior pra produzir, e falou assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão a gente não produz mais. E foram lá, fizeram contratos futuros desde aquela época. Deixa eu só dar um parênteses aqui, porque eu apanhei muito para entender, eu acho que eu ainda entendo pouco, a concepção de opções e contratos futuros. Até hoje eu apanho pouco. Porque é complicado, é um pouco... Você investe nisso? Hã? Você investe em opções? Não tenho coragem. Então, esse é o complicado, porque não é tangível pra gente, a gente não faz. É complicado. Não, mas a questão técnica mesmo, né? Eu acho que o professor Fernando ou o
próprio Bruno, o Evair, o Evair também trabalha, é definir para quem está ouvindo o que é a opção, o contrato futuro, né? Tá. Porque é um preço que espera-se acontecer, né? Sim. E como você usar o mercado de opções para duas coisas, né? Especular e fazer hedge também. Isso, o contrato futuro... Tá, mas né? vamos lá, o que é hedge pro pessoal que nunca ouviu? Vamos lá, pessoal. A gente tem, né, dentre opções de investimento, que hoje são investimento, mas no começo funcionavam como formas de trava de preço e segurança, né? A gente tem os derivativos. O que são derivativos? São papéis, né, ou títulos que derivam de outros títulos ou mercadorias. Então, começou com o agro, né, e você tem, então, um saco de café, uma saca, né, uma produção, que se extrai, né, por isso que não é tão tangível, Bruno, se extrai em um título e que você tenta levar esse título para o futuro, fazendo uma trava no futuro de algo que ainda não existe, porque às vezes eu não tenho um café Hoje. quero hoje, mas está produzindo, está plantado. E eu quero deixar ele vendido no futuro. Então, na concepção, que depois virou especulação, mas na concepção era para fazer isso, para fazer uma trava. E a gente tem vários modelos econômicos, né? O principal deles é o modelo de Black-Scholes, né? Que é o BS. Esse modelo tem fórmulas matemáticas de cálculo avançado, inclusive, que tratam justamente derivativos, para achar o preço ideal de... Que não ensina em curso do contrato. Instagram. Não. Isso aí não ensina, não. Você tem que ler no livro do Hull. O autor do modelo é o HULL, né, para os nossos ouvintes. Impirateável. Impirateável, vale nota, né? Então, Será? o livro do John Difícil de Hull. achar, velho. Aí os caras vão lá no site. Não, Aí eu ensinando coisa errada. o Evair já procurou e não achou. Ensina. Você já tentou achar no site? Não deu? Aquele que desbloqueia os links, né? Foi desbloquear artigo. Eu A acho que não, cazaquestanesa. desbloqueia os artigos. Mas tem o Mas tem um... Vou até anotar aqui. O Genesis é para livros, principalmente livros acadêmicos. Entendi. Você coloca lá o nome do autor ou do livro, você acha diversas edições com os mirrors lá. Vou pegar uns dois Esse daí eu safos lá nunca de tinha ouvido graça. falar. O aquele do Corvinho lá, eu já o tinha O saf é caro. pra fazer produção, sim. é um O projeto. saf é caro se a gente comprar, cara. Claro. O é um projeto de uma cazaquestanesa, provavelmente. É pesquisadora, eu não lembro que área que é. E ela sofria muito com a questão dos artigos pagos, né? Isso é verdade. As revistas, e isso é um mercado, um monopólio. Até compartilhei no LinkedIn um artigo sobre isso, da super interessante, muito bom. Da questão da qualidade dos artigos cair muito por causa dessa questão de mercado. Sim. E ela sofria muito por não ter acesso, né? Tudo que ela precisava era pago e ela não tinha como pagar, a universidade dela não assinava. Aí ela fez um projeto e ela descobriu fóruns na internet em que rodavam aberto as senhas, logins e senhas de revistas. E aí ela fez um sistema que, usando esse sistema de fóruns, ela quebra. Você coloca o DOI lá do artigo ou o link da revista, Já coloca lá, aparece. ele quebra e disponibiliza o coisa. Tanto é que a Elsevier é uma das maiores revistas, né, comunicadoras de científica, move processos milionários com ela, e ela, se eu não me engano, ela está com asilo na Rússia, para variar, para fugir disso tudo. E o site dela é hospedado, a hospedagem dela, do site dela, altera pelo menos 2, 3 vezes no ano, nesses países que atualmente está nas ilhas de Seychelles. Então o site dela está SE. Entendi. Mas já foi Ilha de Cocos, uns lugares que tem hospedagem não rastreável pelos órgãos jurídicos Provavelmente e policiais. o colchãozinho dela deve estar feito com Bitcoin, né? Com medo de Não duvido. A gente falando de mercado de opções, o mercado de opções influencia bastante no preço do próprio Bitcoin. Recentemente, a opção do Bitcoin tinha fechado, e historicamente, quando a opção do Bitcoin fecha, principalmente quando sobe, tem uma correção, né? Tem uma força vendedora, porque tem uma galera que realiza o lucro, e ele volta a subir. Aí tem como você, por exemplo, análise técnica, por isso que eu falo que às vezes a análise técnica é da hora, porque você consegue ver eventos que acontecem no mercado reagindo de forma igual no mercado em períodos diferentes. E o fechamento da opção Tal da sétima onda? Bitcoin é como se, tipo, fosse a data de fechar o contrato do Bitcoin, aí afeta o negócio, sacou? E, tipo, o fechamento do contrato do Bitcoin tem afetado o preço do ativo. E o que é o hedge?
O hedge seria tipo... deixa eu ver um exemplo. É uma proteção que você pessoal faz da contra o seu Minerva faz patrimônio. Então, assim, o que você usa o mercado de opções? Você usa para comprar coisa que você não tem hoje ou para você vender uma coisa que você não tem hoje. Então, vamos imaginar, você tem uma ação que você vê que ela vai valorizar para R$35, R$40, ela custa 10. Ação da Magalu. Antigamente, em 2015, custava R$1, correto? Aí você compra o direito de você comprar a ação da Magalu por R$1, porque você sabe que ela vai valorizar para R$100. Então, Ou você especula que ela vai valorizar para 100 Sim, reais. isso é o que bom acaba falar. Esse é o que acabando acontece. com o mercado. Ou que nem, por exemplo, você tem uma ação da Magalu hoje está valendo R$100. Você quer falar assim, não, eu quero vender isso aqui a R$100. Então você compra o direito de vender essa ação a R$100, independente se ela caia. Então, geralmente, quando a gente fala opção de compra, você pode comprar a um determinado valor, ou opção de venda, você pode vender a determinado valor. Porque se cair, você vai ter garantido que você vendeu mais alto. Que é Exato. o operar vendido. Então, tipo assim, você trava o que você quer fazer. Então, um exemplo, a ação da Magalu custava R$1. Fala assim, não, ó, eu quero comprar uma opção de compra, entendeu? Que eu quero comprar essa ação daqui a 30, 60 ou 90 dias a R$1. E para você saber quanto vale essa opção, é esse modelo, que é o mais clássico, né, que é o Black & Scholes, que fala quanto vale o direito de comprar, né? É muito no mercado A imobiliário. opção você está trabalhando com o direito de comprar e o direito de vender. Só que o interessante é que, ao mesmo tempo que tem nós, os hedgers, na outra ponta tem alguém que está especulando, porque ele vai apostar que você vai perder. Ele usa a Exato. teoria do achismo. Sim. Então, é muito parecido com o mercado imobiliário. Fernando, você pode explicar melhor. Porque assim, quando você compra um apartamento na planta, você compra o direito, por, sei lá, 30, 40, 50 mil reais, 10% do valor, não sei, o direito de realizar esse apartamento, depois ir pagando esse apartamento. Na entrega da chave. Na entrega da chave. Então, a opções é a mesma coisa. Primeiro você compra o direito de você comprar ou vender a ação por determinado valor. Não significa que você vai realizar. Você pode vender a sua opção para outra pessoa. Ah, tá. Aí, entendeu? a partir desse conceito, você monta a estratégia do que você vai fazer. Tipo, alguns CFOs de empresas que exportam bastante, que mexem bastante com moeda estrangeira, e às vezes eles fazem uma proteção por causa da variação do câmbio. É da o moeda ACC, estrangeira. né, no caso. É, o tipo, adiantamento de isso. contrato de câmbio, que é um derivativo específico dos exportadores, né? O famoso ACC, ele faz... E aí a gente entra naquela questão das margens de garantia, né? Sim. Ele tem que fazer um depósito para não virar especulação, né? É. Porque se alguém Isso principalmente no quebrar mercado futuro. mercado Então, futuro quebrar o mercado, tem a margem depositada, né? que a B3 ela tira, tipo assim, você deposita numa conta, entendeu? A B3 vai pegar esse dinheiro. Porque assim, os preços de commodities são reajustados todos os dias. Então, o preço das sacas, essas coisas, são reajustadas, vai tirando da margem de garantia, ou dependendo, vai te depositando também. Geralmente, Legal. eu acho que as grandes empresas que trabalham desse jeito, eles fazem em instituições bancárias grandes já. Não Sim. não faz no Nubank, por exemplo. Não. O cara da Minerva chega, por exemplo, lá no cara do Itaú, o gerente do Itaú troca uma ideia com ele e faz, tipo... Esse é só no BBA, só que é Era pra atacado. No BBA, no Isso caso aí não é ali nem pra varejo. do BBI, que é o Bradesco Investimento lá, são operações são contratos grandes, né? Tanto que normalmente quem faz são as cooperativas, que pega toda uma esfera de produtores ali, né? Falando em mercado futuro de commodity, tem uma área muito interessante que são os minérios preciosos, não só metais preciosos, ouro, prata, mas também minérios, urânio. Tem mercado futuro de urânio muito forte, porque urânio... Todos os recursos naturais são limitados, e aí, dependendo da abundância dele, você tem um custo mais alto. Quem pensa que ouro é caro, não viu o mercado futuro de platina, paládio, ródio, extremamente mais caro, porque ele é muito mais escasso na crosta Que o ouro, terrestre. no caso. Assim, o porquê que a gente utiliza, assim, vamos desmistificar, por que a gente utiliza o mercado de opções? Vamos imaginar que você é um gestor de um fundo, e no caso, quando você está gerindo um fundo, você está gerindo recurso de terceiros. Então, você tem que gerir como se fosse o seu. Então, você utiliza modelos também para você ver o quanto que você vai perder. Então, você tem que proteger o capital desse pessoal, porque assim, o pessoal de banco que atende varejo já é difícil mexer com o dinheiro de pessoas, imagina você mexer com o dinheiro de pessoas que estão investindo em você falando assim, não, esse gestor vai multiplicar o meu dinheiro, entendeu? Então é mais difícil ainda. Então a gente usa, geralmente o pessoal que tem fundo ou que quer proteger capital, eles utilizam o contrato de opções, o mercado de derivativos, para realmente proteger o capital. Então,
A ação vai subir muito? Então beleza, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou comprar, vou exercer meu direito para comprar mais barato. Puta, a ação tá caindo? Então vou exercer meu direito para vender no preço que eu quero. Perfeito. Bom, Bruno, então acho que é isso. Esse nosso primeiro podcast aqui, né? A gente consegue bastante discussão. Acho que falamos mais da inflação. Pela empolgação. Né? Falamos hoje mais da inflação, né? Então, para quem nos ouviu aí, viu que a gente debateu várias e várias questões aí derivadas da inflação, né? Investimentos, Selic, mercado futuro, startups, pneus e assim por diante, né? O bom que aqui é cultura. Pneus e álcool gel. Aqui é cultura também. E álcool gel. Então, encerramos esse episódio, né? Já encerra aqui agora. Obrigado a todos os ouvintes. A gente vai estar postando no Spotify. Então, se você tiver, seja no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, compartilha também para outras pessoas estarem ouvindo. Isso aqui é um projeto de faculdade ainda. Mas é um projeto muito bacana, muito gostoso de estar aqui com você. Muito obrigado, viu, pessoal? E a musiquinha de fundo, você escolhe a sua, que a gente ainda não tem. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora almoçar agora. Falou, gente. Obrigado.